boa noite. Na próxima sexta-feira, dia 17, entra em cartaz nos cinemas o filme Soberano, 6 vezes São Paulo, que conta as histórias dos 6 títulos nacionais do tricolor paulista. No lançamento do longa-metragem estiveram presentes figuras como Raí, que participou da conquista de 91, e o cantor Nando Reis, um dos torcedores símbolos do clube. Mais um clube brasileiro ganha espaço nas telonas. Trata-se de Soberano, 6 vezes São Paulo. Durante 90 minutos, torcedores, jogadores e treinadores contam suas histórias entrelaçadas com imagens de momentos históricos do tricolor. Três momentos diferentes. Um que eu era criancinha, né, época de 77, primeiro título, depois que eu estava aí ativo, e o terceiro como torcedor. Então foi legal na terceira fase dos 3 últimos títulos seguidos, né, do Campeonato Brasileiro, de ver os bastidores, aquela que eu não estava presente. Aí isso acho que vai ser isso que é muito válido para o torcedor, né, de ver os títulos aí de um outro ângulo, não só de muito emocionante nas declarações, mas também de saber um pouco mais dos bastidores. Você vê uma torcida que até hoje grita o nome do Pelé. Vendo os gols, vendo os jogadores, me volta toda a lembrança, porque eu vivi os 6 títulos com intensidade. Em 78 eu tinha 15 anos, eu me lembro exatamente do jogo, tudo. Então, assim, mais do que os depoimentos, as que daí contam histórias particulares de cada um, claro, alguns mais eu me identifico mais do que outros, os gols e as lembranças, trazem lembranças. A estreia de Soberano no cinema será na próxima semana, mas a polêmica em relação ao nome do filme já começou. O Soberano é o que o torcedor escolheu, Soberano é algo estatístico. Se é o maior campeão brasileiro, se é o maior campeão da Libertadores no Brasil, se é o maior campeão do mundo no Brasil, com menos de 100 anos, ele é soberano. Pode ser que ele seja ultrapassado, mas no momento ele é soberano. E essa identificação e escolha do título foi mais uma participação do nosso torcedor. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e acho muito interessante esse tipo de investimento num filme, contando a história no clube. Isso já poderia ter sido, inclusive, aproveitado no Brasil há muito tempo. Na Inglaterra, por exemplo, você tem vários clubes fazendo. O Liverpool tem praticamente toda a sua história, com imagens nos anos 50, 60, contando toda a trajetória, quem foi o manager na ocasião, os títulos, os jogadores, lances dos jogos, tudo cronologicamente. Quer dizer, e há muito tempo o Liverpool tem isso, há pelo menos 10 anos. E agora os clubes brasileiros estão investindo um pouco mais nesse tipo de arte, né? Além de ser histórico, tem um quê de arte também, porque é cinema. E o São Paulo, em termos de marketing, sempre foi pioneiro no Brasil. O Corinthians começou a trabalhar mais o seu marketing a partir da gestão André Sanches e tem feito isso muito bem, lançando também os seus filmes. E o São Paulo, que era pioneiro, dá sequência a esse trabalho. É fantástico para quem já conhece a história. O Nando Reis, por exemplo, que acompanhou de perto os 6 títulos brasileiros, né, em 77 contra o Atlético Mineiro, depois 86 naquele jogo histórico com o Guarani, 91 frente ao Bragantino e os 3 últimos sob o comando de Muricy Ramalho, já na era por pontos corridos. E para quem não teve oportunidade de acompanhar, porque nasceu depois, tem a chance de ver como foi, de que maneira, as imagens, quem jogava. Quer dizer, eu acho isso bacana, é algo para ser guardado, né, para você depois adquirir, quem gosta de colecionar, o torcedor gosta muito disso, na maioria das vezes, guardar, assistir e reverenciar os ídolos do passado, que nem sempre são lembrados. Infelizmente, na maioria das vezes, esses astros só são lembrados quando morrem, né? Na maioria das vezes. Então é mais uma chance de acompanhar, de ver de perto o que já foi, e quem já assistiu, já viu, né? Poder rever até com uma qualidade um pouco melhor, porque para o cinema tudo vai se ajeitando, a imagem vai sendo tratada e é espetacular.
Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite especial pro Chico Lang, que tá dodói da garganta hoje, né? Tá rouco, Chico. Então, beleza, estamos aqui no lugar do Chico Lang, fazendo as vezes do Chicão, tentando, né, fazer as vezes do Chico Lang. E o que a gente pode dizer é o seguinte: parabéns à diretoria do São Paulo, ao departamento de marketing do São Paulo. O Corinthians recentemente já foi para o seu terceiro filme, finalizando neste momento com a história do centenário, um belíssimo filme. O São Paulo também vem nessa esteira, tem história para contar, é muito legal. Não pude comparecer na pré-estreia por motivos profissionais, mas daquilo que a gente já pôde ver no trailer, realmente é emocionante, é muito legal. E independentemente de você ser São Paulino, você pode ser palmeirense, corintiano, para quem gosta de futebol é um grande barato. Estou falando isso em relação ao filme do Corinthians que eu assisti e tenho certeza que quando assistir São Paulo vai ficar também essa impressão. Porque é a história do futebol, especificamente a história do São Paulo. A polêmica criada sobre o título soberano, eu acho que aí foi uma pisada de bola da diretoria do São Paulo, ou de quem produziu, né? Porque nesse momento ele pode ser o soberano, mas o filme é algo para toda a vida. Entendeu? Ou seja, se o Flamengo, por um acaso, ganha o Campeonato Brasileiro esse ano, o título do filme já perdeu o sentido no final do ano, não é verdade? O São Paulo é o que mais venceu o Campeonato Brasileiro, por 6 vezes. O Flamengo vem com 5 títulos, já não estou nem entrando naquele título contestado. O Flamengo vence esse e vai a 6-6, o São Paulo deixa de ser o soberano. Isso é realidade. Né? Aí passa daqui um tempo, o Corinthians vence, o próprio Vasco, o Palmeiras, e aí, daqui 10 anos, o filho lá, o netinho, vai falar, mas por que soberano? O cara tem que explicar lá atrás, o título perde um pouco do sentido. Mas como provocação e como rivalidade, acho até válido. De qualquer forma, é só um pequeno detalhe, parabéns. E no filme, a homenagem, né, já no trailer, homenagem ao saudoso Fiore Giliotti, e um beijo ao meu irmão Osmar Santos, narrando aí aquela final de 77, nas penalidades. O pai da matéria, ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Beijão pro Osmar. Ô, Garrafa, permita-me discordar de você. Eu concordo com o Júlio Casares. Eu acho que o filme retrata o momento. O momento. Ponto final. E o momento, realmente, o São Paulo ganhou mais títulos que todos os outros rivais. Se isso vai mudar amanhã, é uma outra história, mas o momento trata até aqui. Então, eu acho, fui muito feliz. Eu acho que é um título robusto, né? E que enche ainda mais de orgulho o torcedor são paulino. Sem tirar o mérito do São Paulo, né? nenhum Fazer mérito. É o que mais jeito. venceu clubes aqui. Mas eu entendo que filme, como você mesmo disse, é uma arte, é para toda a vida. E esse título teria que ser sustentado, no meu entendimento. Talvez seja sustentado para o resto da vida, ninguém atinja essa marca. O São Paulo pode até superar outros títulos, mas é apenas um detalhe. Esse é um detalhe insignificante que valeu, foi um trabalho. Parabéns à diretoria. Que Santos, que Palmeiras sigam nessa história também, nessa mesma esteira. O Santos tem histórias. Se tem alguém que tem história para contar, é o Santos de Pelé, né? Então a dica está aí, está dada para a diretoria do Santos também.